Caros amigos, particularmente dirijo-me a todos aqueles que amavelmente me seguem e procuram de alguma forma seguir as advertências, quer por escrito, quer videogravadas, que eu possa apresentar neste meu mural e em todos os setores de intervenção a nível da net que eu possa dispor. Muito obrigado então por mais uma vez partilharem comigo estes momentos. Hoje eu escolhi um tema que me parece ser também um tema não só importante pelos aspectos de que é revestido, mas é um tema, ou seja, um assunto que me parece também ser altamente importante para todos aqueles que procuram uma melhor saúde. Eu hoje vou falar sobre o cuidado que deverão todos terem sobre a ingestão da frutose, seja em qual seja a sua forma de ingestão. Porque entendo que, em nome da saúde, cometem-se muitíssimos atropelos. Então, parece que hoje em dia, devido à naturopatia, devido às temáticas em prol da natureza, de uma melhor alimentação, de uma alimentação racional, dá-me a sensação de que as pessoas não percebem que também, de acordo com todas as teorias, todas as evidências, todas as práticas e técnicas amplamente aplicadas neste nosso universo, que também existem algumas que precisam ser assimiladas com alguma precaução e, sobretudo, com algum cuidado, particularmente para aqueles que, de uma forma ou de outra, apresentam já algumas complicações de saúde. A razão que me leva de novo a abordar este tema e desta feita gravando-o, curiosamente, é por verificar que a maioria das pessoas ao longo de 30 anos da minha atividade não entenderam, ou melhor, elegem, se me permitem esta expressão e esta confissão, elegem não entender e, em nome da saúde natural, tomam sumos de frutas, comem a fruta depois das refeições e, superiormente, julgam que, ao tomarem sumos de fruta ditos naturais ou de pacote, que são variados no mercado, as chamadas vitaminas shake e ainda outros mais, julgam, portanto, que estão a fazer o melhor para a sua saúde e estão a contribuir para o seu equilíbrio biológico. Lamento, mas não está certo essa convicção. Essa convicção não é acertada, portanto, esse pensamento é duvidoso e aqui vou, por alguns momentos, explicar a razão pela qual. Não querendo de forma alguma também escapar-se uma oportunidade de dizer que, para além dos sucos variados, de pacote, ditos naturais, as vitaminas shake, a maioria das pessoas, em nome da saúde, também misturam-nos com leite de vaca e o que traduz aqui uma grande perturbação orgânica e, sobretudo, através desta ignorante forma de agir em prol da saúde, estarão a contribuir para a doença. Realmente, caros amigos, é para surpreender e ficar perplexo. De novo, e após ter publicado vários textos sobre esta particular matéria, que, se fosse bem lida, se fosse atentamente estudada, pouparia um sofrimento absolutamente evitável a quem quer que fosse. Isto também, naturalmente, a propósito da ingestão de refrigerantes. Aqui estou eu a explicar renovadamente a razão pela qual ninguém deveria abusar de tais subterfúgios em prol da saúde. O ouvinte não é obrigado a ter conhecimentos sobre saúde. Não é obrigatório ter tirado um curso de medicina, de bromatologia, de nutricionismo, enfim.
não é obrigado a nada disso, mas é, sem dúvida, obrigado a perceber que aquilo que diariamente faz em termos da sua alimentação pode ou não contribuir para o seu estado de saúde. Eu gostaria que aqui fizéssemos um parêntese muito importante. Já pensou o ouvinte, aquele que me visualiza neste momento, porque será que a obesidade, que é tão comum e epidémica nos tempos atuais, existe, na verdade? E se ela é resultado meramente de uma combinação fatal de gula desenfreada, ou seja, de uma ingestão desenfreada de alimentos em quantidade excessiva, e também, por que não, de uma preguiça contumaz, portanto, uma falta de força de vontade para fazer atividades físicas. Isto são duas perguntas que se enquadram perfeitamente neste contexto. Se assim é, creio, sinceramente, então, que todos os países que adotaram a dieta ocidental passaram a sofrer, sem exceção, do mesmo problema. Inclusive os japoneses, os chineses e os coreanos, que também sofrem atualmente com problemas de obesidade, tão sérios a ponto de submeterem as suas crianças à designada cirurgia bariátrica, que é, naturalmente, como sabem, a redução estomacal. Será que todos estes países de repente tornaram-se gulosos e preguiçosos? Pois bem, em termos de alimentação e metabolismo, uma coisa é certa. Para ter-se energia para armazenar, queimar e, portanto, viver com saúde, é preciso realmente comer. Por conseguinte, precisamos comer para viver. A grande questão é o que comemos e bebemos diariamente. Neste contexto, são realmente muitos os estudos que mostram que comemos mais hoje que na década de 1980. Especificamente as crianças e os adolescentes, porque estes consomem hoje 275 calorias a mais. Os adultos homens consomem 187 calorias a mais. As mulheres, por sua vez, 337 calorias a mais por dia que na década de 80. Isto não é difícil de acreditar. Basta, se tiverem um pouco de tempo e de disponibilidade, olhar ao redor e ver como os vossos vizinhos, como a população em geral, vem engordando nestes últimos 25 anos. Então, a pergunta é: qual a razão disto? Qual a razão deste fenómeno? Qual o motivo deste consumo a mais de calorias atualmente? Será porque as comidas estão mais disponíveis e abundantes? Mas puxemos pela memória. Se quisermos, em abono da verdade, falarmos desta matéria sem prejuízo da verdade em si, podemos pensar, ou melhor, repensar, que estes mesmos alimentos já eram disponíveis e abundantes na década de 80. Para que possam melhor entender o problema, quero aqui chamar a devida atenção para a existência no nosso organismo de uma hormona chamada leptina, que provém das células de gordura e que comunica ao cérebro a sensação de saciedade, ou seja, avisa-nos quando estamos satisfeitos, informa-nos quando parar de comer. Quando os cientistas começaram a investigar mais detalhadamente o que teria acontecido com a leptina e particularmente com a obesidade em todo o planeta, o que as pessoas estariam comendo e o que contribuiria para a crise global da obesidade e das doenças relacionadas com a obesidade, descobriu-se que uma caloria é apenas uma caloria. A fonte dessas calorias é o que faz a grande diferença. Então, os cientistas descobriram que o aumento do consumo total de gorduras e hidratos de carbono é o que está causando este enorme aumento no peso nas pessoas ao redor do mundo. Além disso, há apenas um alimento na Terra que, devido à sua composição singular, é metabolizado como gordura e hidrato de carbono. E esse alimento
é, sem sombra de dúvida, o açúcar. De facto, o açúcar é ao mesmo tempo gordura e carboidrato, e esta combinação está relacionada com o aumento da taxa de obesidade e com as doenças relacionadas em todo o mundo. Assim, o açúcar é a única fonte de calorias que está correlacionada com o aumento da diabetes. Por exemplo, em 1985, quando o consumo mundial de açúcar era de 98 milhões de toneladas, a diabetes afetou 30 milhões de pessoas. Em 2010, o consumo de açúcar subiu para 160 milhões de toneladas e a prevalência global da diabetes atingiu 346 milhões de pessoas. Em termos gerais, o açúcar é 50 vezes mais potente do que as calorias em termos da diabetes que vem a causar. Mas outra pergunta surge neste contexto. De onde é que vem este efeito tão extraordinariamente poderoso? Possivelmente, eu tenho a certeza que a resposta reside na sua estrutura original. Como já mencionado, o açúcar é metabolizado tanto como gordura quanto como hidrato de carbono, e a razão para isto é porque contém tanto glucose como frutose. Estes dois açúcares não são intercambiáveis e o nosso corpo processa cada um de forma diferente. A propósito, penso que será importante lembrar que a sacarose, que é conhecida como açúcar de mesa, é 50% de glucose e 50% de frutose. Por exemplo, no xarope de milho, que tem uma taxa alta de frutose, poder-se-á encontrar até 55% de fructose, dependendo do tipo que for usado. Ora, a glicose é a forma de energia para a qual o nosso corpo foi projetado para poder utilizar. E cada célula do nosso corpo usa a glicose para a sua energia, sendo metabolizada em cada órgão do nosso corpo, estimando que cerca de 20% de glicose é metabolizada no nosso fígado. Por outro lado, a frutose pode apenas ser metabolizada no fígado porque o fígado é o único órgão no organismo com um transporte bioquímico para este nutriente. Deste modo, e uma vez que toda a frutose é armazenada no fígado, e se quem me assiste neste momento normalmente alimentar-se no estilo ocidental, vai ingerir grandes quantidades de fructose e isso acaba danificando o fígado, exatamente da mesma forma que isso é induzido pelo álcool e por outras toxinas. Na verdade, a frutose é virtualmente idêntica ao álcool em relação ao dano metabólico que dá origem. Mesmo as frutas ricas em lípidos, como o abacate, o coco, têm esse efeito porque o nosso corpo trata-os como gordura ou como carboidrato, mas não como ambos ao mesmo tempo. Então, por favor, não se enganem. No caso do açúcar, a declaração que por vezes vemos e ouvimos através da televisão que diz que o açúcar é açúcar, independentemente do tipo, é um erro que pode literalmente matá-lo lentamente. Se hoje comemos mais que há décadas atrás, isso só pode querer dizer que a nossa sensação de saciedade se alterou, ou seja, a nossa leptina não está funcionando como deveria. Significa que algo deve estar errado com o sistema que controla o nosso equilíbrio energético. Vários estudos mostram que existe um aumento de 41% na ingestão de refrigerantes e 35% na ingestão de sucos de frutas. Por exemplo, uma lata de refrigerantes por dia significa 150 calorias a mais. Multiplicado por 365 dias, ou seja, um ano, e dividido por 3.500 calorias, que correspondem a cerca de meio quilo de peso,
pois para cada 3.500 calorias ingeridas e não queimadas, ganha-se cerca de meio quilo de peso, resulta num ganho de cerca de 7 kg por ano, acumulados sob a forma de gordura, que afinal é a forma padrão de armazenamento do excesso de peso. Saberá quem me escuta neste momento qual o açúcar que a indústria acrescenta aos refrigerantes e sumos ou sucos embalados? Interessante. Pois bem, o que a indústria acrescenta a estes itens é nada mais nem menos do que o xarope de milho com um alto teor de fructose. Nos Estados Unidos, uma pessoa consome por ano, em média, 28 kg de xarope de milho com um alto teor de fructose, também rotulado como açúcar invertido. Relativamente ao Brasil, não se sabe bem exatamente, mas certamente não é um número muito distante deste, tendo em vista os carrinhos dos supermercados repletos de refrigerantes, as escolas repletas de sucos de frutas considerados tão saudáveis, as festas infantis servindo sucos e refrigerantes à vontade. Assim, o xarope de milho com um alto teor de fructose referido nada mais é que uma combinação de glicose e fructose separadas numa proporção de cerca de 50%. Portanto, não há diferença, na prática, entre sacarose e xarope de milho com um alto teor de fructose, ou seja, o tal açúcar invertido, pois a sacarose, ao ser digerida pela enzima sacarase, resulta basicamente na mesma proporção de glicose e fructose. É por isso que uma grande parte da população, sem o saberem, sofre de uma doença chamada esteatose hepática, ou seja, gorduras no fígado. Antes de terminar esta minha dissertação sobre o tema, quero enfatizar que a razão pela qual a frutose é um veneno vai muito, mas muito além das calorias que possui. Ou seja, mesmo esquecendo as calorias completamente e independentemente das calorias, a frutose é realmente um grandioso veneno. Assim, a população não está apenas comendo e bebendo mais a cada ano, também está comendo e bebendo mais açúcar. Para os adolescentes, o açúcar representa atualmente cerca de 12% da ingestão total de calorias, sendo que, para 25% destes adolescentes, a ingestão de fructose, isoladamente, representa 15% do total de calorias ingeridas. Em suma, isto nada mais é que uma verdadeira catástrofe para a saúde, a respeito da qual parece que ninguém quer fazer nada, nem mesmo os parentes mais próximos. E aqui fica mais uma advertência, mais um conselho amigo no campo da nutrição aplicada à saúde. Muito obrigado.